Olá, sejam bem-vindos ao Sponsors Talks, o podcast da Associação Patrocínio Brasil. Hoje vamos falar sobre marketing esportivo com o Philip Joseph da Penalty, uma das marcas mais tradicionais do mercado, mas que está sempre se reinventando. Junto comigo nesse bate-papo está Adalto Gudan, que é presidente da Associação Patrocínio Brasil. Tudo bem, pessoal? Felipe, seja bem-vindo. Prazer contar com você aqui no nosso Sponsor Talks. Eu que agradeço o convite. Incrível estar aqui com vocês e com certeza vamos ter um papo muito gostoso aqui. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Conta um pouquinho a sua história, a história da sua trajetória e como que você chegou na Penalty. Perfeito. A Penalty é uma marca esportiva, né? Uma marca brasileira e super tradicional aqui no nosso mercado. Então, eu que tive a felicidade de ter tido a oportunidade de vivenciar vários esportes na minha infância, adolescência e vida adulta, eu tive já contato com a marca da Penalty desde sempre, né? E todo mundo que tá brasileiro... Assim como a maioria dos brasileiros, né, Felipe? Tem essa conexão com a marca, porque invariavelmente você vai praticar futebol, vôlei, basquete, handball, você sempre vai ter ali uma bola da Penalty ali com a turma toda, né? Sendo... o centro das atenções. E eu sempre gostei muito de basquete, sempre gostei muito de futebol, de vôlei, de natação, tive essa oportunidade de fazer vários esportes, né? E quando fui chegando na vida adulta, né, fazendo faculdade, eu tive para mim assim que, poxa, em algum momento eu vou trabalhar com esporte, né? Isso era uma coisa muito clara na minha cabeça. Só não era muito claro assim, o que eu iria fazer. Né? Isso eu estou falando ali no começo dos anos 2000. O mercado esportivo ele ainda não era o que ele é hoje, aqui no território nacional. Né? Você não tinha tantas opções de se capacitar para ser um profissional da área do esporte. Né, a não ser nas questões mais ligadas ao esporte mesmo, educação física, né, coisas atreladas à prática esportiva. E então eu tinha essa vontade, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava trilhar alguns caminhos profissionais antes de tomar essa decisão, né? Muito também respaldado pelas conversas com meus pais, né? Sempre, né, tive uma abertura grande com eles e sempre escutei, né, que eles tinham para me falar e numa dessas conversas eles falaram, cara, vai aprender outras coisas, vai dar uma rodada no mercado e fica tranquilo que vai chegar a hora e aí você vai pro esporte. E acabou que eu segui esse conselho e talvez tenha sido uma decisão que hoje eu olho e acho que foi muito acertada, porque eu pude vivenciar outros mercados, né, corporativos, então trabalhei em agência, em mercado imobiliário, sempre ligado à área de marketing, né? E sempre continuando a estar muito próximo do esporte, mas no lado pessoal da minha vida, né? Eu sou sócio de um clube tradicional aqui de São Paulo, né, que é o Esporte Clube Sírio. Eu queria te perguntar dessa relação histórica aí que você tem com o basquete, pra você contar aí pro pessoal de casa. E assim, eu nasci dentro de um clube, meu pai também, vai com 5 anos, entrou num clube, então né, meus tios, meus primos, a gente sempre... o nosso assunto era sempre esporte, né? Domingo na casa da avó era ver jogo de futebol todo mundo, aí tem o que é corintiano, São Paulino, palmeirense, aí tinha os pega pra capar, mas... era uma vida muito esportiva mesmo, né? Era o tema que a gente mais conversava e tá dentro do Sírio sempre me propiciou ter esse contato, né, com o esporte, e lá eu também fazia muitas coisas porque tinha essa iniciativa com o basquete, né, que é um clube extremamente tradicional e depois eu conto mais um pouquinho, mas eu pude fazer uma série de iniciativas, né, como diretor de basquete lá no clube, só que isso é uma coisa que não é profissional, né? Você é um associado e você se dedica lá para conseguir contribuir com o clube, com os outros associados. Então eu coloco como se fosse uma coisa mais pessoal, né? E a carreira foi acontecendo, muita coisa boa rodando, e eu ingressei num MBA de esportes, né?
E aí, quando eu entrei, que eu comecei a estudar realmente, né, o mercado esportivo, foi quando eu entendi que aquele era o momento. Conversei com a minha esposa na ocasião, e ela, super parceira, falou, cara, toca a ficha. E aí eu virei a chavinha e comecei desde 2012, né? Então já tem um tempo bacana aí, né, trabalhando especificamente com marketing esportivo. E aí uma coisa vai levando a outra, e hoje eu tô na Penalty, né? Tem um pouco mais de um ano, uma empresa assim, incrível, tô muito contente, porque é uma empresa que vive o esporte, né, 24 horas nas suas várias vertentes, né? E tá sendo uma experiência muito bacana. Perfeito. Felipe, eu quero te perguntar, antes da gente falar bastante da Penalty, você teve uma experiência também em ligas, né, de esportivas. Como é que isso te ajudou hoje, teoricamente, você estando aqui do outro lado do balcão, vamos dizer assim, você sendo uma marca patrocinadora, como que essa experiência da liga te ajudou nos dias de hoje, você estando na Penalty como uma marca patrocinadora, parceira aí de diversas entidades esportivas, né? Pô, eu acredito que me ajudou demais, porque o modelo de negócio, né, de uma liga, eu me agrada muito, né? Você tem vários modelos, mas o da liga me agrada bastante. Você tem referências tanto na Europa como nos Estados Unidos, que são mercados muito maduros em relação ao marketing esportivo. E antes da liga até, Adalto, trabalhar nessas empresas que são mais corporativas, né, também me ajudaram muito para quando eu, né, ingressei no mercado esportivo. Perfeito. Né, porque você está sempre pautado para o resultado, né, seguindo os seus objetivos, né, tendo um nível de organização gestão, muito grande, né? de gestão. E o esporte, eu percebo que hoje ele está caminhando muito. Sim, profissional. Isso, né? Até a associação é um exemplo claro, né, de Sim. como que existe demanda, né, por pessoas, por profissionais de quererem se capacitar para trabalhar no esporte, né? E a liga, especificamente, né, o NBB, né, que foi onde eu trabalhei, né, tive a felicidade de trabalhar lá por pouco mais de 10 anos, né, sendo que basquete é um esporte... Pouco mais de 10 anos é uma vida, né? 10 anos é uma história. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Uma realização muito bacana. E a liga, ela já, além de ter um conceito, um modelo de negócio que eu acho muito de vanguarda, né? É bem moderno pensa mesmo. em produto, né? Olha o esporte como negócio, né? Ela é uma empresa também, é uma entidade relativamente recente, né? Foi fundada em 2008. Então, também já nasceu num contexto de gestão mais transparente, né? De um olhar mais para produto, de entender mais o público consumidor, né? Os fãs. E uma das atribuições que eu tinha lá dentro era justamente atender os nossos patrocinadores, né? Assim como também criar os projetos para a gente comercializar no mercado. Quando eu venho para o lado da marca, né, na maioria das vezes a patrocinadora, né, dos eventos e das entidades esportivas, isso me ajudou demais porque eu entendo como é que é o ambiente interno de uma entidade esportiva, né, as possibilidades, né, as forças que uma entidade pode ter para fazer uma entrega para os seus parceiros, para os seus patrocinadores, né? Então, isso me ajuda demais na hora que eu estou estudando um projeto esportivo ou como fazer, né, a gestão e o relacionamento entre Penalty e a entidade, a equipe, eventualmente, né, também os nossos atletas. E dentro da Penalty eu estou numa cadeira que é de relações esportivas, né, que é justamente fazer a interface das nossas parcerias no esporte com a companhia e os vários departamentos internos, né? Então isso é muito bacana, porque a gente comunica com marketing, com comercial, Às vezes as pessoas acham que dentro das empresas você também, em relação ao patrocínio, você não tem que interagir com as outras áreas. E tem, né? Porque tem toda a questão de verba, recursos, administrativo. Então você ter uma experiência do patrocinado te facilita muito em se comunicar com os outros departamentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o patrocínio, né, da maneira como eu enxergo, ele é uma ferramenta de marketing muito poderosa. Sim.
desde que você consiga também aproveitar ao máximo, né? Exato. Parte de sustentabilidade. E nas várias frentes dentro da empresa, né? Sim. Você vai ajudar marketing, comunicação, você vai ajudar a área comercial, você vai trazer informações e feedbacks dos praticantes, né? Dos atletas para desenvolvimento de produto. Isso é espetacular. Então, se você consegue trabalhar muito bem os seus ativos esportivos, né, os seus patrocínios, com certeza essa relação interna e a sinergia que você, trabalhando em equipe, né, fazendo essa metáfora, ela é o que vai fazer o diferencial. Com certeza. Né? Agora, como é que você vê a marca Pênalti, né? Uma marca tradicional, muito ligada ao esporte nacional, mas que já tem 55 anos. Então, tem tradição, mas também precisa, né, ter renovação. Como é que você contrabalanceia isso? Olha, somos, né, uma marca genuinamente brasileira. Esse ano completamos 55 anos. Então, como você disse, né, tem uma história, uma história longa, né? Mas que eu acredito que ela só teve essa história longa porque ela sempre está procurando se reinventar, Sim. inovar, trazer produtos novos, né? Estudar o mercado e ver para onde que o mercado está apontando, para ela poder estar sempre na linha de frente. Então, eu acredito que esse é um pouco do DNA da companhia, né? Ela passou momentos incríveis, né, do esporte brasileiro. Exato. E continua participando, né, de maneiras diferentes, né? E eu vejo que a marca tem Porque essa força. a definição desse posicionamento interfere muito na questão do patrocínio, né? Sim. Né, o que a gente busca hoje em dia, né? Com certeza o que a gente busca hoje em dia nos patrocínios tem diferença do que a gente buscava no passado, né? O que as parcerias podem nos entregar, claro, né? E o que hoje o mercado pede também, né? Então a gente está antenado com isso. E vocês têm concorrentes gigantes, né? O mercado esportivo é extremamente concorrido. Com certeza. E eu queria te perguntar, nessa linha, como que é a Pênalti hoje em termos de materiais, modalidades, quais são os principais esportes, a área de atuação? Conta um pouco disso pra gente. Perfeito. Poxa, eu diria que quase que todos os esportes aí coletivos, né, que utilizam algum tipo de bola, a Pênalti está inserida. Naturalmente, falando de Brasil, o futebol, né, e as suas vertentes com o society, né, com o futsal, futebol de salão, são muito expressivos dentro da companhia. Né, tem uma história, um DNA muito ligado também à modalidade. No entanto, a gente trabalha com muita força também na frente de vôlei, de basquete, handebol. E aí também eu fui tomar conhecimento, por exemplo, que a Pênalti tem bola de ping-pong também. Então, aí você vê, né, é um leque muito grande de produtos. Mas eu diria o seguinte, Adalto, que essas modalidades... Tá em alta, hein? Tênis de mesa, o pessoal tá se destacando. Hugo Calderano, né? A Bruna... Não esqueci a namorada dele. Bruna Takahashi. Sensacionais. A Pênalti tá antenado aí. Beach tênis, a gente tem bola. Então, rugby, beatball. Então, são... Tênis? Tênis não, bola de tênis não, tem de beach tênis. Mas nesse sentido, a gente bota uma energia muito grande nessas modalidades que eu comentei inicialmente, né? Então, futebol, futsal, society, vôlei, handebol, basquete, são diretrizes que a gente tem para olhar o mercado, né, de ativos e poder fazer parcerias, patrocínios. Seria onde a gente bota uma maior energia. E as bolas Pênalti, fazendo um depoimento aqui de consumidor, são produtos de excelência, né? A gente, futsal, futebol de campo, basquete, que eu já usei, são produtos de altíssima qualidade. Se você está falando, então eu acredito, não sou o maior entendedor, mas são produtos, né, mas super tradicionais. Mas a questão da qualidade também é um diferencial e um peso, né? Porque, por exemplo, um jogo sai ruim, todo mundo quer culpar a bola, né? Culpa a bola, culpa gramado. Né? Hoje em dia tá assim, né? Exatamente. Mas, assim, de fato, né, a Pênalti tem esse histórico, né? E a bola é um carro-chefe da companhia, né?
Só que a gente está sempre olhando e buscando identificar melhorias para os nossos produtos, né? O esporte, o tempo também mostrou que o esporte foi mudando. Sim. Né? A condição atlética dos jogadores, a dinâmica dos jogos, né? Você vê que com o tempo várias modalidades vão sofrendo algumas melhorias de regulamento, de regras, né? E isso também impacta. O material tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Então, isso é muito bacana, né? E a gente tem a nossa personalidade como marca sendo expressada através dos nossos produtos, né? E hoje também eu tenho uma conexão e uma proximidade muito grande com o departamento de inovação, porque eles estão antenados em buscar inovações, muitas vezes a partir do input do que a gente recebe dos atletas, né? Então isso é muito legal. Não só inovação no ponto de vista de matéria-prima, de processo fabril, mas também de entender o que para o atleta, né, que para aquela modalidade está fazendo mais sentido e conseguir transformar isso através da inovação nos nossos produtos. Então, isso é... E como é que essas parcerias representam em termos de posicionamento de marca? As parcerias, elas nos agregam muito para posicionar a nossa marca, sem sombra de dúvida. Então, a gente procura estar sempre atrelado a entidades que vão, de alguma forma, contribuir, né, com a nossa marca. Isso é um critério que a gente adota quando a gente também está olhando as oportunidades que o mercado oferece, de nos associarmos com entidades que consigam também transferir, e aí a gente avalia o que transferir, credibilidade, inovação, né, sustentabilidade, para a gente poder também aproveitar essas forças das nossas parceiras, né? E são, né, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol é uma entidade que faz um trabalho incrível. Super representativa, né? Primeiro, os campeonatos de futebol. O futebol começou aqui em São Paulo, né? No Brasil, com o Charles Miller, tudo isso. Sim, e é uma entidade extremamente profissional. Sim, inovadora também, né? Inovadora. E isso faz muito sentido para a gente estar junto com eles, né, há tanto tempo e continuar olhando para o futuro. E é uma troca muito bacana que a gente tem com essa entidade e com várias outras. Então, sem sombra de dúvidas, essas parcerias nos ajudam demais a posicionar a marca. As entidades são muito importantes, né, nessa relação com o esporte e também com o consumidor final, né? Porque o principal, vamos dizer assim, um dos principais ativos do esporte são as competições. E você ser a bola oficial, ser parceiro ali da associação, isso é muito importante para o ecossistema como um todo, não? Não, demais. E o esporte, ele tem essa força, né, de ser um conteúdo que é consumido ao vivo. Hoje, claro, a gente tem... Cada vez mais, né? É engraçado, né? Porque quando toda a tendência do mercado vai para você poder consumir o conteúdo na hora e no momento e no local que você quer... On demand, né? Você vê a força do esporte... atraindo as pessoas para frente da tela. Exato. E só o esporte faz isso. O entretenimento também, mas o esporte ele tem uma constância, né? É diferente. E é muito bacana você ver que esses streamings todos, alguns demoraram mais que outros, mas todos perceberam que você ter aquele conteúdo ao vivo é diferente. É diferente. E traz um espectador, traz um assinante diferente, vamos dizer assim. O cara que quer consumir aquilo. Né? Ele quer estar vivendo aquela experiência o esporte ele é extremamente espontâneo, você não dá para saber o que vai acontecer, como que vai acontecer. Então... O pessoal de lutas que o diga, né, Felipe? Né? É quando termina, é um podcast, né? A gente pode fazer esses comentários. Mas o esporte, como você falou também, também mexe muito com a emoção, né? Muito. Quando a Pênalti escolhe, por exemplo, patrocinar um time, e aí você fica com a marca ligada àquele time, então você, enfim, teoricamente pode perder os torcedores dos outros times. Qual a mudança de mentalidade quando decide patrocinar um campeonato? Que aí você já agrega todos os times. Como que você vê essa diferença? O time, ele te traz alguns atributos, né, que vão ser muito particulares ali da equipe. Porque quando você está atrelado a uma equipe, você vai ter a possibilidade de ter conquistas, né, vitórias, né, situações de superação, né? E você também tem o outro lado que às vezes
o time pode não performar tão bem, mas você tem uma série de estratégias, né, do ponto de vista de comunicação para também poder trabalhar nesses momentos, né? Só que nesse caso, quando você fala com um time, essa questão da emoção que você está trazendo, ela fica muito mais aflorada porque o torcedor é apaixonado, ele está ali acompanhando, o tipo de comunicação que você consegue fazer é diferente do que quando você está abraçando uma competição, né, como um todo. Só que a competição também te entrega outras coisas, né, que, como você disse, o time ali não necessariamente vai te entregar. Eu sempre que eu estou numa competição, sei lá, no Paulistão de futebol ou no Campeonato Paulista de basquete, né? Copa do Brasil. A gente tá na Copa do Nordeste. Quando chega na final, não importa o time, você tá lá vivenciando aquele momento, né? Os fãs estão conectados com aquele conteúdo, independente do time que eles torçam, e você tá ali 100% interagindo com o público, e tendo a tua marca exposta e tendo o teu produto sendo utilizado. O time, ele te traz uma certa imprevisibilidade de resultado, porque, né, vou falar do Magnus Futsal, que é um time que a gente tem uma parceria, né, também renovamos o contrato Felipe por mais Drummond. Felipe Drummond, cara bacana, cara bacana. Uma pessoa muito, muito bacana mesmo, um baita profissional, né, e a gente lida direto. O Magnus é uma referência, né, como projeto esportivo. Também você vê, é um projeto que nasceu de um tempo para cá, né, e ele disputa com equipes muito tradicionais, né, no mercado do futsal, como por exemplo o Carlos Barbosa, que é uma equipe extremamente tradicional, Atlântico, e só que ele já nasceu num mindset diferente dessas outras equipes, né? Ele realmente é um projeto, né, esportivo que tem uma força de atração de marcas e que também tem uma força e um entendimento de como se comunicar com os fãs, né? Se você for olhar ali as redes sociais do Magnus, ele tem mais seguidores do que os outros times de futsal, mesmo tendo menos tempo de vida. Sim, é um né? projeto muito bem feito, né? Agora, muito disso também por quê? Porque também conquistou resultados dentro da quadra. Sim. Né? Isso não tem como a gente dizer que não influencia. Mas estar com as equipes eu acho muito interessante, porque é isso, a gente fica ali na expectativa se vai avançar na competição, se não vai, né? E dando suporte também para o time em vários sentidos. São ativos, né, que o clube e a liga têm diferentes, mas se complementam, né, para uma marca como vocês. Eu queria entrar, Felipe, nessa linha dos patrocínios de vocês. Já entramos, mas um pouco mais no processo. Eu imagino, como uma marca super tradicional, poliesportiva, vocês devam receber muitas propostas de apoio, de patrocínio, Brasil todo, né, um país com diversos 27, né, estados, continental, várias modalidades. Como que funciona dentro da Pennant esse processo de escolha dos patrocínios que vocês querem e essa negociação, se você puder falar um pouquinho? Não, perfeito. De fato, né, acho que não só a Pennant, mas, né, as marcas esportivas acabam sendo muito procuradas para fazer parceria com os eventos, com as entidades, com as equipes. Então, o volume de propostas que a gente recebe lá, realmente ele é muito grande, né? E é esperado mesmo. Só que a gente também tem que ser muito responsável com a diretriz da companhia, né? No que diz respeito a budget, né? Como que eu faço o melhor trabalho com o budget que eu tenho disponível, e também as diretrizes em relação a onde que a gente vai priorizar os nossos investimentos, né? Então, muitas vezes a gente se depara com projetos muito bacanas, mas que naquele momento ou ele não cabe dentro do nosso budget ou ele não está dentro da nossa diretriz ali prioritária, né? Agora, mais do que receber projetos e avaliar, é importante a gente saber o que a gente quer, né? A gente ir atrás dos projetos que a gente percebe que fazem sentido para o momento da empresa, né? Naturalmente que, de novo, né, o escopo do futebol ele tem um peso muito grande dentro das nossas diretrizes ali, tanto de budget como de botar empenho e energia, né,
Por quê? Porque movimenta muito em termos Sim. de venda de produto, né? Qualquer lugar do Brasil que você for, você vai ter gente jogando futebol, seja na rua, numa quadrinha, num campinho, né? Nas escolas. E agora a gente faz uma série de avaliações, né, Adalto? Porque a gente também entende que você tem vários objetivos que você pode ter em relação aos patrocínios. Tem objetivos que vão priorizar a visibilidade da marca. Então, que entidades, que campeonatos, que equipes que projetam a nossa marca e vão dar um alcance maior, né, de exposição. Tem outros projetos que são estratégicos porque querem atender uma determinada região, né, um território específico que a gente atua, né, então você tem isso. Você tem parcerias que vão, como você estava comentando, agregar e transferir algum tipo de posicionamento para a marca. Então a gente faz uma série de avaliações e elas são diversas. E vocês têm uma tradição, né, de apoiar esportes de base. Como é que vocês também trabalham isso dentro dessas metas, como você está colocando, também essa vocação social? A Pênalti faz tem muita iniciativa, né, social. Mas quando a gente olha para a base, né, como historicamente a gente tem uma relação muito próxima com diversas federações, né, a gente sabe que são nas federações, né, o modelo esportivo no Brasil ele acontece muito dentro das equipes, né, diferente de outros países. Então você tem os clubes ali, né, que fazem todo o treinamento, disputam as competições federativas, né, e tem seus campeonatos adultos também, né. Mas estar com as federações nos propicia fomentar justamente a base, né? E todo mundo sabe que quanto mais forte você fizer um trabalho de base, mais chance de resultado positivo você vai ter no futuro. Seja competições adultas, seja nas seleções, né, do Brasil. Tá aí a China, né, mostrando que é uma potência hoje, com anos e anos, né, dedicado à base. Exato. Não tem como não tem outro caminho, né? Você tem que trabalhar ali a base, tentar propiciar o máximo de oportunidade para as crianças, né, de terem acesso ao esporte. E então para nós isso é extremamente importante. E essa base, já que a gente está falando de negócios aqui, também vai consumir os produtos, né? Porque nem todo mundo vai virar atleta, nem todo mundo vai ter uma carreira no esporte, mas vai poder praticar o esporte como hobby, como saúde, e consumir ali os produtos, que é o que movimenta, né, a indústria. Isso é fundamental, né? O contato com o produto, né, desde uma idade muito jovem, né, é importante, porque ali ele já tem um entendimento do que é a nossa marca, né, igual a gente comentou aqui, que a gente se relacionou com a marca desde que tinha criança, e naturalmente isso, né, facilita a decisão dele no futuro na hora de escolher um produto, seja para presentear alguém, seja para fazer uma prática esportiva com os amigos ali. E o esporte é muito bacana porque, além dele te permitir ter um cuidado maior com a tua saúde, né, seja ela física, mental, ele também, na grande maioria das vezes, te coloca em contato com outras pessoas. Exato, é sociável, né? É muito social. Então, esporte só é coisa boa. A gente recebeu o Jorgios, né, pessoal, numa live aqui, o Eduardo Leite, umas 2 semanas atrás. Eu vi, pô. E foi bem legal. E o principal fator da Secretaria de Esportes hoje do Estado de São Paulo é movimentar as crianças. A gente tem a questão também aí do sedentarismo, né? E formar, como o Comitê Olímpico lá fala, uma nação esportiva, né? Que pratique, consuma esporte. É uma causa muito nobre isso, né? Que tem muito a ver também com os valores aí de patrocínio também, né? Olha, eu tenho muito claro que investir no esporte você traz benefícios assim imensos para a sociedade como um todo. Porque é o que você falou, você tira do sedentarismo, você diminui investimento com a saúde depois, porque quem tem um cuidado, né, com o físico, né, com a sua saúde, com a iniciativa de atividades físicas, tem menos chance de ter problemas no futuro. Então, assim, são uma série de benefícios. E também, né, pensando no nosso mercado, que é o mercado, né, de marketing, mercado esportivo, né, quanto mais pessoas também puderem praticar e vivenciar o esporte na sua fase infantil e adolescente, muito mais chance
dessa pessoa, quando for um profissional do mercado, Exato. de entender o real valor do esporte e se sentir muito mais à vontade e convicto de investir no esporte. Sim. Né? Eu vejo que em mercados como o norte-americano, que todo mundo tem um contato com o esporte muito mais... Uma base muito grande. Porque né? ele é feito dentro das escolas. Sim. Depois, quando esse cara, mesmo que ele não seja um atleta, mas quando ele está numa cadeira e tem que tomar uma decisão, ele entende, ele percebe o valor de investir no esporte. Né? Isso já meio que faz parte ali no Brasil, está mudando, graças a Deus, né? Mas você percebe que muitas vezes para você conversar de esporte, apresentar um projeto, tem muitos executivas que não têm muito conhecimento. E aí afasta um pouco, né? Agora, como é que é feita essa mensuração dos resultados, já que a gente fala também de vários aspectos subjetivos, né? Você colocou aqui bem essa aposta, por exemplo, na base que vai aparecer no futuro consumidor, né? Você falou muito também da questão da qualidade, mas vocês disputam o mercado aí com marcas que são ícones, na verdade, de desejo, muitas vezes até pessoas comprando falsificados, ou seja, não estão aí para qualidade, mas porque quer ter aquela marca. Então, como fazer essa mensuração de resultado, de patrocínio e de investimento, quando tem tantos aspectos subjetivos que estão ali no meio dessa balança? Perfeito. Como a gente falou, que se você tem vários objetivos, né, dentro dos patrocínios, das parcerias, você também vai ter... a gente acaba tendo várias mensurações que podem ser feitas. Então, quando a gente olha para atender um objetivo de visibilidade, né, você tem uma série de métricas que você consegue hoje, seja nas redes sociais, seja nos canais de streaming, seja nas transmissões, identificar quantas pessoas e o perfil das pessoas que você está se comunicando através do patrocínio. Né? Quando a gente tem um objetivo mais comercial, né, com aquela parceria dentro daquele território, daquela região, a gente consegue observar os resultados de venda que a gente tem com aquela iniciativa. Né? Quando eu quero buscar uma entidade para ser parceira, né, da Penalty, porque ela vai transferir algum tipo de credibilidade, né, ou de posicionamento para a marca, a gente depois consegue, através de pesquisas, identificar se isso teve alguma mudança, né, no pensamento do consumidor. E dentro, né, da Penalty, a gente também tem uma série de ferramentas que a gente acaba utilizando para identificar se os resultados que a gente traçou lá atrás estão de fato sendo atingidos. Né? Todo investimento que você fizer, você tem que ter algum objetivo por trás. Não tem que medir também, né? Você tem que medir para ver se aquilo está dando certo, ou muitas vezes, no meio do caminho, você consegue identificar alguma outra oportunidade que talvez você não tinha identificado e você consegue, às vezes, botar uma energia maior naquilo. Mudar a estratégia, né? Então, os goals, né? Como eles falam, você atingir mais do que um objetivo. É muito comum isso em patrocínio, né? Sim. E você medir é uma forma de você conseguir capturar isso em tempo real, né? Às vezes, e conseguir ampliar o retorno aí do seu patrocínio, né? Exato. Você quer ver um exemplo que é muito subjetivo, mas que depois, passado um tempo, você consegue mensurar? A gente trabalha muito o aspecto de relacionamento através dos nossos patrocínios. Então, você tem ali uma carga de ingressos, de acessos VIPs em eventos, né, em finais, e aí você trabalha isso com o seu relacionamento. Então, poxa, eu quero convidar um cliente importante para a companhia para ter essa experiência, vivenciar esse grande evento. Né? O que eu mensuro, né, com isso? É difícil, né? Vou mensurar se o cara gostou do evento, tal, beleza. Vou mensurar se eu estou tendo cada vez mais clientes nossos sendo convidados e querendo ir nos eventos. Mas no final do dia a gente consegue identificar se isso também está trazendo resultado, né, de mais venda para a companhia, né? Você propiciar uma experiência, né, para um parceiro teu, para um cliente seu, e depois identificar, né, que através desse relacionamento, dessa iniciativa, você conseguiu fazer mais negócios. Isso é muito bacana, né? E o esporte propicia isso, né? Você não consegue substituir o esporte porque ele é insubstituível, né? O cara torce para um time, você está propiciando o cara ir assistir aquele jogo só vai acontecer aquele dia. Nunca vai ter igual, Nunca vai ser igual aquela experiência. Então, e às vezes naquele momento você conseguiu fazer com que ele levasse o filho, a filha,
Você ainda está, né, através de um patrocínio, você está propiciando um momento em família para um cliente seu. Então, E são quase sempre as memórias mais marcantes que a gente tem são relacionadas ao esporte, né? sem dúvida. É uma emoção que a gente passou numa vitória de um time, ou mesmo uma superação que a pessoa passou. Então, tem essa ligação também. Felipe, a gente falou de diversos aspectos aqui. Eu queria entrar na área das campanhas digitais, desse mundo digital que a gente vive, mas no esporte ele é um pouco diferente, né? Porque o esporte é uma coisa presencial. Então a gente tem ali essa relação, a gente falou das transmissões, o momento do marketing esportivo, né? Mas muitas das vendas hoje são feitas de maneira digital. Eu acredito que já esteja ali muito próximo, né, do físico e que em breve isso vai superar. Como é que vocês trabalham essas ativações, esses conteúdos digitais na Pennant para a comercialização dos produtos, para ativações de patrocínios? Como é que funciona essa parte lá com vocês? Acho que diria que todos os mercados, né, independente de ser esportivo, tem que trabalhar digitalmente. Né? Hoje não tem como você ter resultados expressivos se você não tiver com uma estratégia, uma presença digital. Exatamente. Né? E o esporte, eu acredito que ainda mais, porque o esporte, ele por si só é conteúdo, né? Então é muito mais. Nem só o jogo, né? Não, tudo. Tudo. Né? A preparação do atleta, Sim. é o pré-jogo, é o pós-jogo. Comemoração, né? Então, assim, o esporte, na sua essência, ele já é um conteúdo automático. Sim. Né? Ele está acontecendo, ele é o pré-jogo, é o pós-jogo, é tudo, né? Então, para nós, ou para marcas, que nós somos uma marca esportiva, né? Mas tem as marcas que não são endêmicas ao mercado esportivo, mas que patrocinam. E eu entendo que o esporte ele facilita muito a vida das marcas que têm relação com o esporte. Por quê? Porque ela te ajuda a gerar conteúdo de uma maneira muito mais genuína. Sim. Né? As marcas têm que fazer um esforço brutal para conseguir desenvolver campanhas, né? Gerar assunto, botar conteúdo nas redes sociais, sendo que o esporte ele já te entrega isso. Já tem ali pronto, né? Você só tem que formatar, entender que tom que você quer colocar, Sim. que linha de comunicação que você vai adotar, mas assim... Isso é uma dica, né, para as marcas, né? O esporte é uma máquina de conteúdo, É uma né? máquina de conteúdo. Sim. Né? Como que você vai trabalhar, aí cada marca vai ter a sua particularidade. Exatamente. Né? No entanto, facilita demais. E a gente tem que acompanhar, né, e aproveitar, né, o que o digital nos permite, né? Seja colocando a jogada de um time que a gente tem relação, seja colocando um conteúdo que um atleta nosso está postando. Eu te perguntar isso, como é que esse conteúdo está alinhado aos influenciadores, aos atletas nesse lugar? Nós temos essas duas frentes, né, de embaixadores da marca, né, os influenciadores, e você também tem a frente dos atletas que são embaixadores da marca e também são influenciadores, né? Talvez não todos os atletas entendam que são influenciadores ou que a gente pense que naquele perfil do influenciador que fica gerando conteúdo toda hora, mas só dele postar a rotina dele ou um conteúdo de jogo ou um resultado ou um troféu, ali ele está gerando conteúdo e está influenciando pessoas. Sim. Né? Então, eu acabo cuidando mais da relação com os atletas, os influenciadores ficam para o nosso time de marketing e comunicação, mas é óbvio que a gente tem um alinhamento e uma sinergia muito grande, mas a gente orienta, né, os nossos atletas para que eles possam saber que campanhas a gente quer divulgar naquele período, né, o que a gente espera deles em termos de conteúdo nas redes sociais, né? A gente tem dentro dos nossos contratos, né, as demandas que eles têm que atender, né? Não são só obrigações por parte da Pennant, né? O atleta também tem as suas obrigações ali dentro da parceria. E quando a gente fala de um atleta trabalhando, divulgando, né, e comentando, usando um produto nosso, isso é muito importante, né? Porque um atleta de alto rendimento, ele precisa estar seguro de estar usando algo que vai agregar para a performance dele, porque no final do dia ele tem que performar bem, né? Então, quando ele está falando de um tênis nosso, quando ele está treinando com um produto nosso, isso é muito importante
para que o consumidor final perceba valor, né, e avance algumas etapas aí que já entra automaticamente na cabeça dele, né? Se eu tenho um ídolo ali que eu admiro, né, e que ele genuinamente está falando sobre esse assunto, você acaba, né, tendo uma predisposição para tentar fazer igual, né? Você acha que a marca patrocinadora, quando ela usa um atleta, usa no bom sentido, o influencer, ela fica mais próxima do consumidor final, porque não é só o lado institucional da liga ou do clube, né? O atleta é, obviamente, uma pessoa. Então, você vê ali as pessoas mandando mensagem, né? Interagindo com o atleta. Quando uma marca patrocina ali um atleta, um influenciador, isso eu acredito que impacte nas vendas, né? No branding da marca e deixa ela mais próxima do consumidor final. Com certeza, com certeza. É só a gente projetar isso para a nossa vida pessoal, né? Quando você tem alguém que você admira, que você confia, ou que você tem um relacionamento, né, próximo ali de amizade, enfim, e você pede a opinião dessa pessoa, né, ou ela espontaneamente te fala algo, aquilo tem credibilidade, né? Você leva em consideração, né? Você vai, sei lá, você tem um pool de amigos ali, você tem um amigo que é um cara mais especialista na área financeira. Você vai trocar uma ideia com o cara, tem alguma dica aqui para fazer um investimento? O cara vai te falar uma coisa, pode até ser que no final do dia você não faça, mas com certeza você vai prestar atenção e vai dar valor para aquilo que você está recebendo. O atleta é a mesma coisa, né? Ele tem os seus seguidores, né? Eles são maiores, às vezes, que algumas instituições. A gente tem alguns Sem casos de Quase atletas sempre são que maiores. são gigantes, Sem né? dúvida. E muda de clube, muda até de área, assim, a marca continua ali com ele. O Cristiano né? Ronaldo, por exemplo, tem mais seguidores que todas as marcas, né? O cara que tem mais A seguidores. última vez que eu entrei, ele tinha 600 milhões de seguidores. É uma loucura. Um a cada, sei lá, 12 habitantes do mundo segue o cara. É um número muito impressionante, né? Impressionante. O impacto é brutal. E sim, quando um atleta comenta, posta alguma coisa, usa um produto, ele realmente aproxima a marca do público final. Sim. E de uma maneira muito natural, né? Genuína, né? É diferente a marca falando do que Sim. uma pessoa Usando o seu produto, e falando, né? usando e falando, exatamente. Que campanhas que vocês fizeram que você poderia destacar essa proximidade, essa mudança de ter um atleta fazendo, de ter uma personalidade, um influenciador? Eu vou falar do exemplo mais recente, tá? Que a gente acabou de lançar um novo tênis, né? Uma nova chuteira de futsal que chama Max Evolution. E além da campanha, né? Vamos dizer assim, uma campanha mais tradicional de mídia que a gente está adotando, né? A gente também fez uma estratégia de comunicar com os nossos atletas, né? E a gente percebe que isso dá muito resultado. E eu que me relaciono direto com eles, assim, todos falam, putz, cara, tem muita gente perguntando aqui do produto. Então, ele faz também esse trabalho, né? Porque assim, você imagina um atleta, ele tem as pessoas que seguem ele, que ele conhece, mas tem um monte de gente que segue ele que ele não conhece. Com certeza. Né? É fato. A grande maioria vai ser pessoas que ele não sabe quem Sim. que é. E ele recebe um monte de perguntas. Pô, e esse tênis? Pô, como é que tá? E ele responde. Pô, esse tênis é assim, assado. Pô, eu gosto disso. Pô, o amortecimento dele é super bacana. Pô, é um tênis que me dá uma precisão incrível. Então, assim, é um atleta que tem uma parceria com a gente que, no final do dia, ele está vendendo o nosso produto. É mais do que um embaixador, Vendedor né? de luxo, né? Porque ele está simplesmente contando um advocate, né? algo verídico. Sim. Né? E as palavras dele têm força porque ele está falando com um fã, alguém que admira ele. Né? Então, assim, é muito importante, né? Você ter produto esportivo e você ter um atleta ali utilizando e podendo falar sobre o produto é muito forte. Eu tenho um exemplo disso. A Manuela Pena, né, a diretora atual de marketing do COB, participou de um curso nosso da PBR na época da pandemia, e a palestra dela era atleta, o maior influenciador do esporte, né? E ela convidou uma pessoa para o curso. Convidou simplesmente a Rebeca, né? Foi lá e falou. Poder que os atletas, né, no auge, ou atletas, né, históricos, ou de grandes equipes, têm de
sobre produtos, de comercializar, de darem um testemunho, é gigantesco, porque eles estão o tempo todo ali em redes sociais, né? E querendo ou não, aquilo ali, a marca está indo junto, né? E assim, mesmo com todos esses benefícios, a gente ainda percebe que tem muito atleta que ainda não conseguiu se projetar como um influenciador. Sim. Né? Porque uma coisa é quando alguém vai lá, uma emissora, um veículo, vai fazer uma entrevista com um atleta. Né? Outra coisa é o atleta mesmo tendo a iniciativa de criar o seu próprio conteúdo. Sim. Né? Isso exige trabalho, exige também um pouco de Treinamento, né? Aptidão pessoal, né? Ou treinamento mesmo, né? E até escolher mesmo também, né? Tipo, o que vai focar de editoria, né? Exato. Mais ou menos da vida. Não é simples, né? Sim. Você tem que se esforçar para conseguir também performar nessa frente. E isso ajuda o atleta demais. Não só, né, para ele se tornar ter mais chance de se tornar um ídolo, mas também porque pode trazer mais resultados financeiros também para o atleta. Com certeza. Né? As marcas que olham para os atletas... Que é um grande acerto do Cristiano Ronaldo, né? Quando Ele o cara colocou como uma máquina. Quando ele é bom nos dois campos, comunicando e jogando, é o mundo perfeito ali, né? Tudo para dar certo. Que é o exemplo aí desses grandes lá. O Cristiano Ronaldo é o grande exemplo. Mas eu percebo muito assim que existe um movimento, né, dos atletas para entender, né, que eles realmente têm esse poder de influência, né, e também assim o mercado acompanha, né, então hoje você tem muito mais assessoria para poder contribuir com os atletas, né, ajudar, porque a parte estética também, a parte de design também é fundamental, né, uma direção de arte ali que também acrescente para os tipos de conteúdo que esse atleta faz, né? Não pode ser, não é que não pode ser, mas vai funcionar melhor se você também identificar ali um trabalho bem elaborado, né, por parte do atleta. Né? Muitas vezes até ex-atletas, né? Ex-atletas. E assim, a vida do atleta, como atleta, dentro de campo, dentro de quadra, ela é menor do que das outras carreiras. Né? Sim. Então, essa força que ele tem como um ídolo, um influenciador, né, uma pessoa que você tem como uma referência, ele tem que trabalhar ao máximo para que depois que ele saia da quadra ali, do campo, ele consiga trazer isso para o resto da carreira dele, né? Então tem que aproveitar esse momento. Continuar como influenciador. A gente tem hoje, né, bons exemplos disso, né? O Zé Roberto aqui no futebol brasileiro. Adriano Imperador, trabalha bem as redes. Que conseguem, né, manter uma carreira de palestras, de negócios, né, e posterior ao fim da carreira ali, se mantém em alta, né? É uma coisa que as redes sociais também possibilitam. A gente está chegando aqui com quase uma hora, papo bom passa rápido, né? Vai rápido. E a gente tem um último bloco aqui, temos ainda tempo, tá? Uns 10, 15 minutinhos aqui. Mas, como é o último bloco, a gente quer falar do futuro, né? Tendências, né? De marketing esportivo, de patrocínio. E eu queria te perguntar especificamente sobre a Pennant, que é uma marca brasileira de qualidade internacional e que compete num cenário aí com gigantes, né? Com grandes marcas. Como que você vê, Felipe, a Pennant e as marcas esportivas brasileiras nesse cenário global, até de competições esportivas, né? Hoje você tem o streaming, tem diversas formas de transmissões, né? Que as pessoas veem no celular. A gente vê o exemplo da Cazé TV, vai transmitir todos os jogos de futebol, tá comercializando os projetos de patrocínio da Copa do Mundo. Quer dizer, como é que você vê a presença de marcas brasileiras de material esportivo nesse cenário global? Bom, nós temos uma história grande e muito bonita, né, no mercado nacional. Mas também a gente trabalha com mercados internacionais. A gente também comercializa produtos para outros países. Sim. Né? E isso é muito bacana, porque mostra realmente a força da marca, seja em calçados ou em bolas, né? Mas, com certeza, sim, a gente tem um entendimento muito profundo, né, do brasileiro, né, de como é que o Brasil funciona, né? Porque nós somos, né, genuinamente brasileiros e estamos em todos os estados do país, né?
Você vai numa loja esportiva, você vai invariavelmente encontrar produtos da Pennant em qualquer lugar aí pelo Brasil, né? Também o fato da gente já ter uma tradição muito grande, você tem algumas áreas do Brasil que tem uma relação muito forte assim com a marca, né? Então, no Nordeste, isso é muito legal. A gente, né, através da Copa do Nordeste, né, uma competição organizada pela CBF, nós somos a bola da competição, né, que foi escolhida pelo público lá atrás, né, com o nome de Asa Branca, né? Pensa assim, a gente tem as nossas fábricas hoje no Nordeste. Então tem 2 fábricas na Bahia, uma na Paraíba, né? E a gente usa um mote que é Made in Nordeste. Legal. Então assim, quando você vai falar com o brasileiro, né? E um brasileiro com um brasileiro é uma conversa diferente, né? E a gente tem muito orgulho disso, né? Inclusive a bola tem lá um selinho que é Made in Nordeste, né? Por quê? Porque isso aflora, né? Esse orgulho, né? do brasileiro, independente da região que ele mora. Então eu vejo isso como um grande diferencial competitivo que a marca tem, né? Que é entender a fundo, né? O brasileiro, entender como é que funciona, né? O mercado nacional e também poder falar coisas que muitas vezes outras marcas não podem falar, né? Então assim, os nossos produtos são feitos realmente por brasileiros aqui e fica aqui jogando. No momento de tarifas, né? É um assunto importante a ser debatido, né? A Sem ser dúvida. colocado. E a qualidade do produto também é muito boa, né? Sim, muito boa. E vamos falar de futebol, por exemplo, né? Sim. Quando você olha para o território nacional, ele é enorme, né? E os campos de futebol que você vai ter no norte são diferentes não estou falando assim, o campo do jogo, né? Do Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, não é isso. Eu falo os campos de futebol em geral, onde o público pratica, porque o alto rendimento, futebol no Brasil é grande, mas ainda assim você está falando com um público muito mais reduzido. Sim, vamos 5%, né? Vamos pensar dizer. o praticante, né? Sim. O cara, né? A mulher que vai lá jogar. Vamos os terrões da vida, né? Os Terrões da campos de vida. várzea, As né? várzeas, né? É isso aí. Então você tem N tipos de campo espalhados pelo Brasil, Sim. né? A gente tem vários produtos que atendem esses campos. Conhecimento de mercado, né, Exato, Felipe? porque a gente sabe que tem lugar que o cara vai jogar, que tem pedra também junto, que a grade no final, às vezes tem negócio, vai furar a bola. Então assim, são coisas... O gol não tem fim. São coisas que a gente escuta muito, assim, né, dos nossos parceiros. E Claro. isso é muito importante. Os caras falam, aqui, galera, só joga de pênalti, cara. Não tem custo-benefício, durabilidade, a bola que funciona aqui na peladinha da galera. Sim. Então, isso eu vejo como uma força competitiva da companhia. Né? Conhecimento, né? E que transformações você acredita que veremos nos próximos anos, tanto em relação a marcas, atletas, torcedores? Essa conexão, né, com o torcedor, ela tem que ser cada vez melhor trabalhada. Porque antigamente, né, você está falando que a gente vê para o futuro, você tinha uma interlocução, você tinha ali a emissora, a transmissão que comunicava, o pessoal recebia e também não tinha como, né, devolver. Hoje, qualquer coisa que sobe numa rede social, todo mundo está comentando, todo mundo tem opinião para falar, né? Então, você tem que estar muito antenado, né, com o que está acontecendo em real time, né? Preparado para ter conversas, né, que são importantes, né, principalmente no âmbito digital, né? E o que eu vejo de tendências que a gente tem que observar no futuro, isso já vem acontecendo, né, dentro das nossas parcerias, é importante que as entidades, as equipes, os atletas, em cima disso que a gente estava falando, comecem a se enxergar realmente como plataforma de comunicação. Óbvio que eles estão fazendo algo ligado ao esporte, um jogo, uma competição, mas no final do dia eles são plataformas de comunicação, né? E isso eu entendo que vai ser um diferencial para que essas entidades possam oferecer para o mercado entregáveis cada vez mais interessantes e relevantes, né, do ponto de vista de patrocínio, né? É óbvio que a visibilidade, né, ter tua marca ali atrelada no contexto do jogo, do campeonato, do uniforme, isso é super importante,
mas hoje a gente busca outros tipos de entregáveis dentro das nossas parcerias, né? Entidades que tenham um olhar aguçado, né, para o marketing, para a comunicação, para a evolução do produto, né, como formatar melhor o produto. Então, eu como tendência, eu percebo que isso é o que a gente está observando, né? Quais são as entidades, quais são as equipes, quais são os atletas que já estão entendendo esse movimento, estão se adaptando e estão conseguindo fazer entregas nesse sentido, né? Eu acredito que quem não evoluir nessa frente, quem continuar achando que é só pensar em organizar competição e fazer... Vai muito além do resultado, né? No esporte hoje em dia, né? É um contexto, né? O time que não valoriza e não estrutura uma equipe de marketing, de comunicação, Sim. Que não tem um olhar para uma assessoria de imprensa, hoje ainda talvez consiga existir, mas eu vejo que no futuro vai ficar cada vez mais difícil. Perfeito. Felipe, para encerrar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria te fazer uma pergunta e te deixar à vontade para você completar, falar o que você quiser. Marketing esportivo, patrocínio esportivo, até pegando o seu próprio exemplo, é um setor que atrai as pessoas desde muito jovens, né? Muito legal você poder trabalhar com esporte, até se você, assim como você, né, já tem uma história esportiva, né, atrelada, ou para quem praticou ali, poder desenvolver uma carreira ali no esporte. Você que é um jovem executivo ainda, né, uma pessoa ali na meia-idade, ali, que conselho que você daria para esses jovens que querem entrar no mercado de marketing, de patrocínio esportivo, que é uma indústria em amplo crescimento e cada vez mais profissionalizada? Perfeito. Hoje você tem, né, muitas iniciativas em relação à capacitação para se trabalhar no mercado esportivo, né? Você tem hoje veículos nacionais que comentam sobre tudo que acontece com marketing esportivo, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, o acesso ao conteúdo ele está muito facilitado, o acesso aos cursos está facilitado. Agora, não basta você gostar do esporte e achar que, então, porque eu gosto de tênis, eu vou trabalhar com esporte. Tal. Você tem que se preparar, né? Porque no passado eu vejo que o que acontecia era a pessoa vivia o esporte, né? Em algum momento não vivia mais ali como atleta ou não teve um sucesso tão grande como atleta, então vou trabalhar com esporte. Mas na grande maioria das vezes não estava capacitado, né, para desempenhar ali algumas funções. Tinha o feeling, tinha a experiência de vida, tinha, né, ali a intuição, né, de viver o esporte e fazer isso como um trabalho. Hoje não, hoje o mercado está buscando não só alguém que goste de esporte, que eu não acho que é uma coisa que tem que ser obrigatória, acho que ela é bacana você ter alguém lá que trabalha com esporte, que é apaixonado por esporte, mas eu não vejo isso como uma coisa assim necessariamente obrigatória, tá, para desempenhar a função no mercado esportivo. Mas assim, você tem que se preparar, tem que vivenciar, sendo muito jovem ali, você está na graduação ou está querendo saber o que eu vou fazer de graduação, mas eu quero trabalhar com esporte de alguma forma, tem que se voluntariar, tem que tentar se envolver e tentar participar de eventos, né? Participar de palestras, né? Que a associação sempre faz, né? Cria uma série de ambientes, de contextos, né? Para as pessoas poderem aprender, né? E também vivenciar o meio ambiente do esporte, porque você acaba fazendo, né, contatos que vão ser importantes no futuro. Então, acho que estudar sempre vai ser importante, independente da carreira, você tem que sempre estar antenado com o que está acontecendo aqui em termos de tendência, se capacitar, mas ser um pouquinho, talvez, cara de pau, de poder se jogar, de ir nos lugares, de transitar nos ambientes onde o esporte acontece, né? Porque se você também consegue mostrar vontade, interesse, né? O interesse no negócio, aquela gana, e que o esporte, né? Você consegue enxergar um jogador que está naquela vontade maluca e um que não está tanto, né? Então acho que você também tem que, isso do esporte você tem que trazer para a tua vida pessoal. Tem que ter esse brilho de
mostrar que você tá afim de que brilho no olho, né? você vai fazer. Querer, né? E muitas vezes isso acho que é um diferencial na hora de você contratar algum profissional. Então, assim, tem que estar capacitado. E se você gosta já de esporte, né, ou viveu o esporte e está nesse ambiente, realmente demonstrar interesse que eu acredito que vai dar certo. Agora, você tem uma série, o meu irmão tem um camp de basquete, né? Eu tenho a felicidade de também estar com ele nesses momentos. E a gente sempre tem crianças lá, garotas e garotos, né, dos 10 aos 17 anos. E a gente fala muito com eles assim, olha, vocês estão vivendo uma experiência incrível aqui, esportiva. Imagino que a grande maioria queira ser jogador, aí você vê que quase todos levantam, né? Poxa, eu quero jogar na NBA e tal, isso é super legal. Mas a gente sabe que na prática um ali vai conseguir viver, né, como atleta. Falar da NBA, então, super difícil, mas... E todos os outros, né, que não eventualmente vão ser jogadores, né? Sim. Então a gente já comenta, fala, cara, se você gosta de esporte, né, que é uma coisa tão boa, a gente adora esporte, cara, tem várias coisas que vocês podem fazer e continuar vivendo o dia a dia do esporte. Eu não estou nem falando de marketing. O cara pode querer trabalhar com scouting, o cara pode querer ser fisioterapeuta, o cara pode querer ser médico esportivo, o cara pode querer trabalhar com logística setor, né? Tem esportiva. muitas oportunidades. Né? Então... Empresário, criar eventos próprios. Sim. Então, eu vejo que o mercado de esporte ele está num momento incrível assim, para você ingressar e trabalhar. Né? E o brasileiro tem esse lado criativo, né? A gente é um povo diferenciado e acho que combina muito com o esporte. Então, quem quiser trabalhar com esporte, se esforçar um pouquinho, vai trabalhar. Tem oportunidades aí, né? Vai trabalhar, com certeza. Tá bom. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Sponsors Talks e todo novo capítulo com pessoas que têm histórias e insights que fazem o mercado e o patrocínio acontecer. Isso aí. Sigam o nosso canal e dê um like. Até o próximo episódio. Até a próxima!